Olá a todos! Hoje eu vou falar de um edifício que foi um marco da história da arquitetura paulistana, que infelizmente não existe mais, o Palacete Santa Helena. Sempre quando eu faço um passeio a pé pelo centro de São Paulo, eu gosto de levar algumas fotos antigas da cidade para que os turistas possam comparar como era antigamente, para se entender um pouquinho as transformações urbanas da cidade de São Paulo. E uma das regiões em que os turistas mais têm curiosidade é essa foto da Praça da Sé, antes da década de 70, em que havia todo um quarteirão olhando para a catedral do lado esquerdo. E os turistas acabam questionando, essa mesma catedral? O que aconteceu com todo esse quarteirão? Todo um bloco de prédios foi totalmente demolido na década de 70 para a construção do metrô de São Paulo, inclusive esse enorme, esse gigante aí, esse espigão para a época, o edifício Mendes Caldeira, que foi construído em 61 e teve aí pouco menos de 15 anos de vida e logo foi demolido em 1975. É uma curiosidade, na verdade, essa foi a primeira implosão que aconteceu no Brasil. Essa é uma das características da cidade de São Paulo, que nunca teve tanta preocupação com o seu patrimônio histórico, mas o dinheiro, o progresso, as transformações urbanas de São Paulo, nem todas foram tão planejadas assim, e isso aconteceu também com o centro de São Paulo. Mas vamos ao nosso prédio de hoje, ao edifício Santa Helena. O Palacete Santa Helena foi considerado um dos mais luxuosos edifícios da cidade de São Paulo e foi inaugurado em 1925, momento em que iniciava-se então o processo de verticalização do centro de São Paulo. O primeiro proprietário do edifício foi Albuquerque Lins, antigo presidente da província de São Paulo, que quis homenagear a sua esposa Helena, que era de uma família tradicional da cidade de São Paulo, a família Souza Queiroz. Ela era filha do senador Queiroz, que hoje é o nome de rua em São Paulo, neta do brigadeiro Luiz Antônio, neta do senador Vergueiro, e tinha como irmã Angélica de Souza Queiroz Barros, que depois deu nome à famosa Avenida Angélica. O projeto inicial do arquiteto italiano Giacomo Corberi previa um total de 5 pavimentos com lojas e escritórios. Posteriormente, esse projeto foi ampliado por Giuseppe Sacchetti, que previa não só um total de 9 pavimentos, mas também a construção de um belíssimo teatro em seu interior, que concorria até mesmo com o luxuoso Teatro Municipal de São Paulo. Esse belíssimo prédio neoclássico sofreu com as transformações e a decadência do centro histórico de São Paulo e finalmente em 1971 foi adquirido e demolido pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, para a construção da Estação da Sé. Então, infelizmente, não temos mais esse prédio. E o Palacete Santa Helena se torna famoso não simplesmente por ser um ícone da arquitetura paulistana, mas também por um grupo de artistas que ali se reunia a partir da década de 30, o famoso Grupo Santa Helena. O Grupo Santa Helena foi um importante grupo de artistas modernistas que se reunia nesse edifício, e nomes muito famosos na história da arte paulista, dentre eles Alfredo Volpi, Francisco Rebolo, Aldo Bonadei, Fulvio Penac, Mário Zanini, Clóvis Graciano, entre outros nomes importantes que circulavam por esse prédio. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Santa Helena, da Praça da Sé e do Grupo Santa Helena, eu recomendo este livro aqui, Palacete Santa Helena, um pioneiro da modernidade em São Paulo, da editora Senac, e que tem como organizadores Cândido Malta Campos e José Geraldo Simões Júnior. Então fica a dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história de São Paulo, através de seus edifícios, fica essa dica de leitura. Um abraço, valeu!